Olá, amigos da TV Justiça, está começando agora mais uma edição de Justiça em Foco. Você já sabe, é o programa que leva o cidadão brasileiro até o dia a dia dos tribunais de todo o Brasil. Hoje vamos conhecer o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Aqui nos estúdios da TV Justiça está o desembargador Ivan Ricardo Garizio Sartori, presidente da Corte. Como sempre, antes de iniciar a entrevista, vamos conhecer um pouco da carreira do desembargador. Ivan Ricardo Garizio Sartori nasceu em São Paulo. É bacharel em Direito pela Universidade Mackenzie. Ingressou na magistratura em 1980 e foi nomeado para a 62ª Circunscrição Judiciária com sede em Orlândia. Também foi juiz nas comarcas de Bariri, São Bernardo do Campo, Mogi das Cruzes e São Paulo. Em 2005, se tornou desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo e foi eleito presidente da Corte em dezembro de 2011 para o biênio 2012-2013. Desembargador, antes de mais nada, eu queria agradecer a sua presença aqui nos estúdios da TV Justiça, aceitar o convite para que possamos passar para os nossos telespectadores um pouco do dia a dia do Tribunal de Justiça de São Paulo. Começamos esse primeiro bloco sempre com perguntas relacionadas à carreira, particularmente à escolha da carreira. Houve uma influência familiar, já desde pequeno, para a escolha da carreira de magistrado? Meu pai é advogado há muitos anos, além de ser meu pai é um grande amigo. E hoje que estou na presidência do tribunal é que eu falo um pouco menos com meu pai, porque o trabalho está ficando bastante difícil, bastante árduo, mas de qualquer forma foi ele mesmo que teve influência na minha escolha, porque eu ia sempre para o fórum com ele, visitava o fórum desde os meus 5, 6 anos de idade, 7 anos de idade. Eu estava ali e ele me apresentava os juízes e falava muito da carreira dos juízes e naquela época os juízes eram cidadãos assim mais praticamente intangíveis, uma situação bem diferente de hoje, que o juiz está mais popularizado, está mais próximo da população. Nesse sentido, pode-se dizer que, comparando-se com aquela visão que tinha quando criança ainda, aos tribunais, esse movimento é positivo? Há uma aproximação do magistrado com relação à população? Eu acho que tem que haver uma aproximação. Eu acho que o judiciário tem que ser hoje muito mais transparente, nós temos que saber, a população tem que saber como funciona o seu judiciário, porque assim ela poderá reivindicar, inclusive, junto aos seus mandatários no parlamento, ela pode reivindicar aquilo que é necessário ao judiciário. Eu acho que nós temos que estar próximo da população. Eu tenho feito uma campanha nesse sentido, inclusive. Eu vou viajar um pouquinho no tempo, desembargador, e puxar um pouco a época da faculdade, porque o desembargador é formado pela Universidade Mackenzie. E no passado era famosa a rivalidade entre os estudantes do Mackenzie e das Arcadas, como o pessoal gosta de dizer lá em São Paulo, da Universidade de São Paulo. O desembargador já pegou um período mais tranquilo com relação a isso? Eu peguei um período mais tranquilo, pelo que eu me recordo dos 5 anos que eu estive lá na faculdade, na Universidade Mackenzie, não houve nenhuma divergência ou qualquer incidente envolvendo essas duas prestigiadas universidades. E depois que acaba a faculdade também, já no trabalho do dia a dia dos fóruns, isso acaba sendo totalmente deixado de lado? Aí mesclam-se os profissionais e todos ficam no mesmo barco, vamos dizer assim, popularmente falando. Agora, desembargador, poderíamos definir, particularmente considerando as características de São Paulo, em que muitos operadores do direito, muitos advogados, juízes apontam a carreira como sendo um pouco mais difícil pela grande quantidade, a grande competitividade, inclusive em termos de concursos. Há pontos específicos, há desafios maiores para quem trabalha com direito no estado de São Paulo, particularmente na capital? O problema de São Paulo é que, como todos sabem, a demanda é elevadíssima e a carga de trabalho é extremamente desumana, perversa, para falar bem a verdade, sem demérito para qualquer outro estado, que nós sabemos que os magistrados trabalham diuturnamente, porque é uma gama de processos que o magistrado tem que examinar e, na verdade, são estudos e mais estudos e é uma preocupação porque cada processo retrata uma aflição de alguém que está ali envolvido no processo. E São Paulo, com essa demanda vertiginosa que nós temos, o juiz trabalha também sob condições adversas. Por quê? Porque São Paulo, por exemplo, a cidade de São Paulo cresceu desordenadamente, e o próprio Estado, da mesma forma, o tribunal cresceu desordenadamente. E agora nós estamos tentando moldar o tribunal, de administrações para cá, de algumas administrações para cá, nós estamos tentando moldar o tribunal à realidade para poder se tornar ágil e atender
a demanda da população, aos serviços jurisdicionais, como deve ser feito. Desembargador, um dos objetivos do programa é exatamente mostrar para os telespectadores, exatamente nesse processo de aproximação do magistrado com a população, determinadas características pessoais. E nós descobrimos que o desembargador tem um hobby no qual se aprofundou durante muito tempo, que é a maratona. O desembargador já disputou diversas maratonas, é isso mesmo, desembargador? Por volta dos meus... Eu entrei na magistratura com 23 anos, eu ingressei na magistratura com 23 anos, tive uma colocação boa também no concurso, graças a Deus. Foi uma época que eu estudei bastante para ingressar na magistratura, que sempre foi um sonho meu, desde pequeno, como nós falamos agora. E houve um tempo aí que eu procurava, o meu lazer era justamente a corrida, né? A corrida a pé. Isso eu comecei aos 25 anos, 26 anos e fui até os meus 40 e tantos anos correndo diariamente. Eu chegava a correr 7 vezes por semana e treinando para maratonas, cheguei a fazer várias maratonas. E era uma espécie de derivativo para nós podermos aí, vamos dizer, relaxar a situação, relaxar diante da carga de trabalho e da dificuldade que a gente enfrenta no dia a dia como juiz. Né? Agora, a carga de uma maratona também é pesada. Eu deduzo a partir daí que foi necessário desenvolver uma disciplina para lidar tanto com a preparação para o próprio concurso em relação à magistratura, como também para enfrentar essa grande quilometragem necessária para esse tipo de atividade. O meu pai sempre comenta que, e eu me lembro disso, que eu sempre fui muito consciencioso dos meus horários, das minhas rotinas, inclusive na época de estudante, ainda cedo. E a maratona é produto disso também, né? Ela exigia muita dedicação, treinos longos, muito longos, treinos tipo sair de São Paulo, da capital, no começo da Imigrantes, e até o pedágio, um pouco depois do pedágio da Imigrantes retornar, esse tipo de treinamento, Serra Velha de Santos, descer, subir, e também com técnicos e tudo mais. Mas eu treinava em horário bastante, por exemplo, muito cedo, ou então muito tarde, depois do expediente, né? E exigia, sim, muita dedicação, muita disciplina, além do trabalho que eu agradeço a Deus, nunca atrasei um processo, para falar bem a verdade. Desembargador, nós sabemos que o trabalho, especificamente no Tribunal de Justiça de São Paulo, é também uma verdadeira maratona, até por conta do Estado, das características do Estado, dos tipos de demandas que são criadas naquela unidade da Federação. E sobre isso nós vamos falar daqui a pouquinho, depois do intervalo, quando voltarmos com esta edição de Justiça em Foco. É só um instante, não saia daí. Você sabe o que é classificação indicativa? Que tipo de obra deve solicitar a classificação indicativa? Quem é responsável por todo o processo de classificação? Classificação indicativa é o tema do fórum desta semana. Estamos de volta com Justiça em Foco. Vimos agora há pouco a trajetória profissional do desembargador Ivan Sartori, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Vamos ver agora algumas informações sobre o estado mais rico da Federação. Quando se fala em São Paulo, tudo é superlativo. É o estado mais populoso do Brasil. São mais de 40 milhões de habitantes distribuídos em 645 municípios. O estado tem o maior polo industrial e a maior produção econômica. É responsável por mais de 31% do produto interno bruto do país. Todo ano, a capital paulista recebe milhões de turistas. Eles chegam de todos os estados e de outros países para cumprir uma agenda movimentada de trabalho ou lazer. Juntamente com tudo isso, São Paulo vive uma rotina de trânsito caótico, violência urbana e problemas sérios de saneamento. Desembargador, o estado de São Paulo, e particularmente a cidade de São Paulo, são unidades da Federação que enfrentam grandes desafios. Aliás, de certa maneira, as pessoas dizem que tudo lá é superlativo, tudo é grande, inclusive os problemas. Como cidadão nascido em São Paulo, quais seriam, na sua opinião, os principais problemas da cidade e do estado? Olha, nós temos problemas, como todo o Brasil, de segurança, né? Problemas sociais seríssimos, né? Questão desse problema de saúde, inclusive do consumo de crack, de droga, de modo geral, também a cidade, a questão populacional, saúde. Então, isso é superlativado realmente lá em São Paulo. Não obstante o trabalho que vem sendo feito pelo governo, o governo está atento a isso, mas a defasagem social é tão grande
que eu vejo uma melhora nisso daqui a muitos anos, para longo prazo, mas nós precisamos investir mais nessa área social. Inclusive, lá no tribunal, nós estamos fazendo um programa a respeito disso. Nós criamos um comitê, o CASC, Comitê de Ação Social e Cidadania, e esse CASC está sendo integrado por mulheres. E esse trabalho, inclusive, vai ser feito através da justiça, por intermédio da justiça itinerante, a conscientização de doação de órgãos, por exemplo, doação de medula, e outras formas de conscientizar a sociedade, como também a questão do reconhecimento da paternidade. Isso está sendo deflagrado agora, e até uma parceria com a mídia, né? Isso está sendo desenhado está sendo muito bem desenhado pela minha esposa, a Cláudia Sartori. Mas também eu vejo que nós precisamos aí de uma parceria com o governo nesse sentido, o governo do Estado, nós estamos conversando com ele, mas propriamente da parte do Executivo, vejo também uma questão social séria e que nós devemos resolver o mais rápido possível, que é o problema penitenciário, o sistema penitenciário, que nós temos ali um verdadeiro arquivo humano, que só produz negativamente em relação aos presos, né? Então nós precisamos de mais dignidade para os presos e, ao mesmo tempo, eu venho defendendo, é que o preso precisa cumprir sua pena, né? Essa questão da progressão de pena deve ser revista, né, em relação a determinados crimes. Mas é uma série de problemas que nós temos que resolver e temos que nos ater mais, tanto a nível de Brasil como lá no estado de São Paulo. O desembargador, como magistrado, então, portanto, ele é um observador das questões que atingem diretamente os cidadãos. É possível se fazer uma comparação, particularmente com todas as perspectivas que existem daqui para frente, até quando se fala em termos de Copa do Mundo, se fala muito da construção de estruturas. O desembargador acha que há uma movimentação da sociedade no sentido de se atravessar essas mazelas, criar-se estruturas para que a sociedade possa se desenvolver? Eu penso que haja uma conscientização maior, assim. Realmente, eu vejo que a população está mais voltada para o lado social, mais voltada para os problemas da sua cidade, do seu estado. E, inclusive, agora tem uma notícia interessante, lá naquele estádio que está sendo construído, lá para o lado do Corinthians, já estamos empregando presos ali, que estão construindo aquele estádio. Houve até um anúncio a respeito disso, o governo do Estado, com uma parceria com o Tribunal de Justiça, e os presos estão ali ajudando nessa produção em prol da Copa do Mundo. Desembargador, cada Estado tem características próprias, inclusive do ponto de vista cultural, econômico. Quais são os principais processos, as principais demandas que chegam aos magistrados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo? Olha, ali em São Paulo, aquilo como você mesmo disse, Cadu, é tudo superlativado. Então, todo tipo de demanda, todo tipo de questão, né? Mas as questões econômicas têm um relevo em São Paulo. Por quê? Porque São Paulo é um polo econômico não só da América do Sul, o principal polo econômico da América do Sul e um dos principais do mundo. E com isso, tudo vai desaguar ali em São Paulo, né? Então, por exemplo, o Fórum João Mendes, por ali circulam 20 mil pessoas por dia. E as grandes questões econômicas da América Latina e, quiçá, várias do mundo, né, estão ali concentradas no Fórum João Mendes Júnior. São questões de milhões e milhões de reais, de dólares, e também situações as mais intrincadas possíveis econômicas estão ali no Fórum João Mendes Júnior. Eu acho que isso merece destaque. A atividade judicante ela tem como característica, pela própria natureza dela, a possibilidade de pressões variadas, seja a partir do caso rumoroso, por exemplo, tem uma grande pressão da mídia. No caso especificamente, por esse grande poder econômico concentrado na Avenida Paulista, só para sermos simbólicos, os magistrados em São Paulo são submetidos a algum tipo de pressão nesse sentido, particularmente nesse tipo de causa? Olha, eu acredito que sim, porque até em termos de investimento no próprio Brasil, São Paulo tem grande influência nesse sentido, porque se São Paulo prestar a contento, a jurisdição ao cidadão e ao povo de modo geral, nós teremos aí mais confiança e mais estabilidade jurídica e, com isso, mais investimento até no próprio Brasil. Então, eu acho que é nevrálgico nós podermos estruturar esse Fórum João Mendes Júnior e todas essas varas de São Paulo que ficaram um pouco desestruturadas e defasadas no tempo diante dessa demanda vertiginosa que assola o Estado e também na falta de investimento que aconteceu. E o cidadão está cobrando isso. Eu percebo, embora, evidentemente, esse ano é um ano de eleição, seja um ano de eleição, a verdade é que os políticos já de muito tempo vêm cobrando isso, e o trabalho que tem sendo feito na Assembleia Legislativa, eu percebo que
está sendo um pouco mais fácil, porque os deputados estão muito mais sensibilizados com a questão do judiciário. Nós temos, inclusive, uma série de projetos que estão sendo desenvolvidos no âmbito do Tribunal de Justiça em cooperação também com outros poderes. Eu gostaria de abordar um pouco alguns desses projetos, justamente especificamente do Estado de São Paulo, mas isso nós vamos fazer no próximo bloco, logo depois do intervalo, quando vamos saber um pouco mais sobre o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo especificamente. Por isso a gente volta dentro de instantes com esta edição de Justiça em Foco, já depois do intervalo. Estamos de volta com Justiça em Foco, que hoje recebe o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador Ivan Sartori. Antes de continuar a nossa conversa, vamos saber um pouco mais sobre o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O Tribunal de Justiça de São Paulo foi inaugurado em 1933 e houve também uma segunda inauguração do prédio totalmente concluído em 1942. O arquiteto responsável se inspirou no Palácio da Justiça de Roma e criou uma fachada em estilo renascença com traços barrocos. O projeto inicial do palácio previa 3 pavimentos suficientes para abrigar os serviços judiciais na década de 20. Mas por causa da demanda, foram construídos mais 2 andares e o mezanino. Atualmente, 353 desembargadores julgam milhões de processos por ano. Entre os julgamentos marcantes da Justiça de São Paulo está o de Suzane von Richthofen e dos irmãos Cravinhos. O trio planejou e assassinou os pais de Suzane. Outro caso de destaque no tribunal é o de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, acusados de matar e jogar pela janela Isabela Nardoni, filha de Alexandre. O caso Eloá Pimentel também teve repercussão nacional. Ela foi mantida refém por mais de 100 horas pelo ex-namorado, Lindenberg Alves. Eloá foi morta a tiros. Como o tribunal administra a visualização e a pressão que existe do ponto de vista tanto social quanto da mídia em casos como esse? É realmente um trabalho bastante árduo, bastante complicado. Nós temos uma assessoria de imprensa bastante competente que vem nos auxiliando muito nessa nossa jornada. Um júri desse, por exemplo, demanda uma estrutura monstruosa, inclusive em questão de saúde, em questão de ambulâncias, médicos, em questão de receber o público, de transmitir para a população o que efetivamente está ocorrendo. Então, é um trabalho bastante difícil e árduo, mas o nosso pessoal tem um certo know-how já a respeito desses casos bastante rumorosos. E do ponto de vista dos magistrados, esse tipo de pressão, esse tipo de cobertura, ela afeta de alguma maneira, ou pela própria experiência que já existe em relação a casos como esses que nós citamos, esses e outros, os juízes já têm passado com tranquilidade por essas situações, ou a pressão acaba fazendo alguma diferença na hora do julgamento? Olha, eu acho que não, porque os nossos magistrados lá dos tribunais de júri são bastante experimentados. E até agora, nesses casos todos rumorosos que se passaram, os nossos juízes se portaram de uma maneira bastante profissional, bastante técnica, e me agradou bastante a postura de todos esses magistrados nesses casos, como eles se portaram. Inclusive de forma bastante isenta, né, sem se influenciar pela opinião pública. Isso para nós é gratificante lá no Tribunal de Justiça. O senhor é um dos desembargadores mais novos do Brasil e, por consequência, também um dos mais novos presidentes de Tribunal de Justiça no nosso país. E com a missão justamente de fazer a gestão de um tribunal que, para usar uma expressão que usamos no bloco anterior, tudo é superlativo, assim como no estado de São Paulo. Eu tenho alguns dados aqui, inclusive, são 2.021 juízes de primeiro grau, 360 desembargadores, 45 mil servidores, são mais de 22 milhões de processos, sem contar a questão da distribuição. É um grande desafio, desembargador. É um grande desafio, inclusive nós tivemos aí, quando me elegi, foi uma eleição inédita, porque, na verdade, sempre houve ali o respeito até o 10º da lista de antiguidade, e eu era o número 137, né, foi uma obra do destino, né, houve até uma certa estratégia na época, mas o fato é que
eu realmente, quando me vi eleito, acabei, né, no mesmo dia já não dormi e fiquei pensando no que nós poderíamos fazer. E hoje minha cabeça funciona 24 horas, a gente está dormindo, às vezes acorda e anota alguma coisa para tentar resolver o problema da Justiça de São Paulo. Mas o fato é que um dos grandes passos que nós demos agora foi a questão da criação do assistente judiciário. É um projeto que tinha sido apresentado pela PAMAGES e depois eu, no órgão especial, estive 4 anos no órgão especial como eleito, membro eleito. E esse projeto eu dei uma ajustada e consegui fazer da mesma forma que foi feito com os desembargadores, que eu consegui também um outro projeto que eu apresentei lá para criar mais 2 assistentes jurídicos aos desembargadores, que foi aprovado. E esse projeto ficou pendente de aprovação, que foi ajustado, dei ênfase a esse projeto na época que eu estava no órgão especial. Agora, como presidente, nesses poucos meses, eu tenho a grata satisfação de dizer que eu consegui aprovar esse projeto. E no início seriam pessoas de fora que seriam contratadas, ou então os cargos em comissão para pessoas abertos para o juiz escolher quem quer que fosse, mas aí, por um percalço na Assembleia, entenderam que deveria ser gente de dentro do tribunal, e eu também achei que deveria ser assim, aí até que houve um movimento muito propício para a aprovação desse projeto, e até os deputados falaram, olha, pelo discurso do presidente, que foi feito aqui ao Colégio de Líderes e tal, se o presidente quiser colocar gente de fora, pode colocar gente de fora. Mas eu analisei e verifiquei que realmente seria muito complicado nós colocarmos gente de fora. Primeiro porque o controle disso, são 2.199 cargos, o controle disso, em termos de admissão de pessoal de fora, seria muito complicado. Em segundo lugar, eu acho que seria um desprestígio para o nosso servidor. E, em terceiro lugar, eu acho que seria uma forma de a gente premiar também o servidor que produz, o bom servidor, que seria guindado a esse cargo de assistente judiciário. Porque no segundo grau é chamado de assistente jurídico e no primeiro grau, para fazer a diferenciação, ficou sendo chamado de assistente judiciário esse cargo. Então, nós criamos esses 2.199 cargos, isso para nós foi uma glória, os magistrados ficaram prestigiados também. E a nossa ideia agora na administração é justamente prestigiar o primeiro grau, que estava bastante cabisbaixo, bastante desanimado, e também os servidores. Os servidores também merecem toda a nossa atenção, porque o servidor movimenta o judiciário. Então eu criei o CETRA, que é um centro de treinamento e apoio aos servidores, o Fale com o Presidente, o servidor pode conversar diretamente com o presidente, sem falar que muitas vezes eu recebo e-mails diretamente no meu próprio e-mail, respondo, encaminho e recebo quem quer que seja lá no tribunal. E até fizemos uma palestra lá no CETRA, explicando para os servidores toda a situação nua e crua do tribunal, como nós estamos em termos de orçamento, em termos de estrutura, e até pedindo escusas aos servidores por terem trabalhado todo esse tempo nessas condições tão adversas, e os próprios juízes. Então, nós estamos tentando reestruturar, eu estou pedindo ajuda, compreensão de todos, dos juízes, dos servidores, porque um tribunal desse tamanho, um judiciário desse tamanho, não é fácil, nós não vamos reestruturar de um dia para o outro. Isso nós vamos precisar de mais de 2, 3 administrações. Eu, nesses 4 meses, fico contente porque já consegui fazer bastante em termos de precatório, em termos de pessoal. Nós estamos admitindo aí, esse ano nós vamos admitir, além desses assistentes judiciários, que são 2.199, se bem que ficou uma primeira fase, uma admissão primeira para este ano da metade e para o outro ano a outra metade. Mas nós temos verba, agora conseguimos verba lá no governo do Estado para admitir esse ano, pelo menos por aqui, né, o cálculo até aqui, de mais de 1.000 servidores. E já admitimos mais de 300. Então, nós vamos repor, já as varas que nós estamos instalando também são varas para as quais nós já temos estrutura, já tem prédio, servidor, senão não há possibilidade de instalar essas varas. Como já dissemos, é um verdadeiro mundo que teríamos para falar, mas infelizmente o nosso tempo já está esgotado. Mais uma vez eu agradeço a sua participação aqui no nosso programa para falar um pouco a respeito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Por isso eu vou me despedindo por aqui e na próxima semana nós voltamos com mais uma edição do Justiça em Foco, com mais uma corte brasileira para que você, cidadão brasileiro, conheça um pouco mais sobre a realidade do judiciário. Obrigado por estar conosco como sempre e continue aqui na TV Justiça.